Oi, viajante da vida! Começamos uma nova caminhada aqui no Curtas Espíritas. Alguns trechos pequenos da codificação vão servir para a nossa reflexão, vão servir para os nossos comentários nesses vídeos mais curtos. E desde muito tempo nós ouvimos, desde crianças, as pessoas dizerem assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois a doutrina espírita ensinou para a gente uma outra coisa, pelo menos no que diz respeito às nossas companhias espirituais, a ideia é diferente. Diz-me o que pensas, diz-me o que desejas, e aí eu te direi com que espíritos tu andas. Essa é a verdadeira concepção. Muita gente diz assim: ai, tem um espírito inferior que me persegue, ai, tem um espírito mau que quer me ver infeliz. Mas, na verdade, quando a gente para prestar atenção, e nós já falamos disso até em outros vídeos do canal, as pessoas atraem os espíritos para si. Cada um de nós que sofre influência de espíritos atrasados só sofre essa influência porque nós abrimos brechas, porque nossos pensamentos, os nossos desejos trouxeram para junto de nós esses espíritos. E o pior de tudo isso é que, como isso acontece com os indivíduos, também acontece com os grupos de indivíduos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E é exatamente isso que Allan Kardec trata para nós na questão 518 do Livro dos Espíritos. Quando trata dos benfeitores espirituais, dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, se é possível que espíritos se juntem a grupos. E a questão é bem interessante, olha só. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão das suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de criaturas? Olha que coisa interessante. Será que, no mundo espiritual, da mesma forma como um espírito percebe num indivíduo, percebe numa pessoa o desejo de fazer o bem e se junta a ela se é um espírito que quer fazer o bem, ou o desejo de fazer o mal e se junta a ela se é um espírito que quer fazer o mal, será que vários espíritos desencarnados podem se ligar às pessoas num grupo, numa determinada coletividade, numa sociedade, numa cidade, numa determinada família? É essa a pergunta do codificador. E os espíritos respondem nos seguintes termos, olha só. Os espíritos vão de preferência aonde acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. Olha só, gente, os espíritos procuram sempre aqueles grupos onde eles têm certeza que serão ouvidos, onde eles têm certeza que vão ser atendidos. Então, na verdade, não é o espírito que força a pessoa ou força o grupo a agir de uma determinada maneira. São as pessoas e os grupos que, desejando agir de uma determinada maneira, atraem espíritos para junto deles. Sejam espíritos bons, quando é desejo do bem, sejam espíritos maus, quando é desejo do mal. E aí, os espíritos ainda continuam assim na resposta para Kardec. Olha só. O homem, e entendamos aqui o ser humano, atrai os espíritos em razão das suas tendências. Quer seja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Olha só como é que é interessante. Então, da mesma maneira que criaturas, indivíduos atraem espíritos, coletividades atraem espíritos. Isso é de uma responsabilidade enorme. Porque se nós que queremos, por um lado, crescer, praticar o bem, vivenciar o amor, nos juntarmos a grupos que desejam o mal, que disseminam fake news, que espalham a discórdia, nós vamos nos deixar influenciar por espíritos que se ligam àqueles grupos. E aí dessa mesma forma acontece com as cidades, com as sociedades, com os países. Perigo para o nosso país. Perigo para o nosso Brasil é nós deixarmos uma parte da nossa coletividade humana embarcar nessa loucura de querer dividir, de querer criar conflitos. E aí vamos continuar com os espíritos porque as instruções são muito importantes e eles vão dar dica para nós de como é que nós conseguimos evitar essa influência negativa. Olha só que coisa interessante. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominem. Então, a coletividade é sempre povoada também por desencarnados do mesmo teor. Se a gente muda de teor, se a gente muda de objetivo, da mesma maneira como curar a obsessão para um encarnado é ajudar esse encarnado a mudar de comportamento, curar a obsessão coletiva de uma sociedade é ajudar a sociedade a mudar de comportamento e mudar de pensamentos.
Porque se os espíritos são atraídos para aqueles que vão lhes dar ouvidos, se os espíritos são atraídos para aquelas coletividades que têm sintonia com eles, se a gente muda a sintonia, vai atrair outro tipo de espíritos. E é exatamente assim que o benfeitor espiritual, que os espíritos terminam a resposta para Kardec. É exatamente desse jeito que eles completam a resposta. Olha só que interessante. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como dos indivíduos, tende a afastar os espíritos maus e a atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. E essa é a chave para a cura da obsessão em indivíduos, é a chave para a cura da obsessão coletiva. O aperfeiçoamento moral, a elevação espiritual. Então não nos deixemos enganar, não nos deixemos iludir, sejamos atentos, fiquemos alertas. Porque se nós estivermos numa coletividade, num grupo, aquele grupo de WhatsApp que só dissemina notícia falsa, que só dissemina notícia ruim, aquelas comunidades nos grupos das redes sociais que só falam coisas erradas, que só disseminam maus pensamentos, elas estão também acompanhadas de espíritos atrasados, de espíritos inferiores. Se nós queremos nos livrar dessa influência, façamos como o Espírito ensinou a Allan Kardec lá na questão 518 do Livro dos Espíritos. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos transformar. Não é uma reunião mediúnica forte que vai transformar o indivíduo obsidiado no indivíduo são. Não é uma reunião mediúnica, um conjunto de reuniões mediúnicas fortes, como as pessoas costumam dizer por aí, que vai transformar uma coletividade obsidiada numa coletividade equilibrada, numa coletividade normal. Não, nada disso. O que vai transformar essas coletividades é o seu próprio aperfeiçoamento. Então façamos a nossa parte. Vamos nos excluir dessas coletividades que pregam o mal. Sempre que nós tivermos a oportunidade, nos grupos familiares, nos grupos da nossa convivência, de disseminar mensagens positivas, o que não quer dizer fechar os nossos olhos em relação às coisas negativas que acontecem, ao contrário, nós precisamos vê-las para poder curá-las. Ninguém se cura de uma doença sem reconhecer que está doente. Nenhuma sociedade se curará da doença social que nós estamos vivendo hoje no nosso país se ela não reconhecer que está doente. Então nós precisamos sim ter muita atenção e ter muito cuidado. Vamos fazer a nossa parte, vamos agir no bem, mas agir e não apenas ficar fazendo discursos. Essa é a nossa mensagem de hoje. Esse é o nosso texto da codificação que nós trazemos para essa reflexão curta. Um grande abraço para você. Se gostou do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações, deixe um like aí. Se não gostou, pode comentar e deixar o seu dislike, mas sobretudo, sugira novos temas. Pense lá uma questão do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho. Vamos trabalhar a codificação, principalmente a codificação, nesses nossos vídeos dos Curtas Espíritas daqui para frente. Um grande abraço para vocês, muita paz e até o próximo vídeo.